Glória a Deus, tem uma palavra de Deus para o seu coração. Quem está preparado aí para receber? Glória a Deus. O tema da mensagem deste dia é: alegrem-se sempre no Senhor. Alegrem-se sempre no Senhor. Quero ler com você o livro de Filipenses, no capítulo de número 4. Filipenses, capítulo 4, leio com você do 1 ao 7. Alegrem-se sempre no Senhor. A palavra de Deus diz assim para nós: portanto, meus irmãos, a quem amo e de quem tenho saudade, vocês que são a minha alegria e a minha coroa, permaneçam assim firmes no Senhor, ó amados. O que eu rogo a Evódia e também a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, e peço a você, leal companheiro de jugo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho com Clemente e meus demais cooperadores. Os seus nomes estão no livro da vida. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Quero ler de novo, novamente, o versículo 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e os pensamentos de vocês em Cristo Jesus. Amém? Alegrem-se sempre no Senhor. É o tema desta palavra, da mensagem de hoje, que eu quero compartilhar com você, aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Eu gostaria que você ficasse atento àquilo que Deus tem para a sua vida neste dia. A carta aos Filipenses foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ela é conhecida como a Epístola da Alegria, devido à frequência que o apóstolo Paulo fala sobre a importância da alegria, sobre a importância de estarmos alegres e de ser uma alegria que ela acontece de dentro para fora. Uma alegria que acontece realmente de dentro de cada um de nós para fora. Não é algo superficial, não é algo apenas de tempo em tempo. Não é como uma alegria, não é como uma felicidade quando você vai em uma festa, onde você se relaciona com pessoas ali, ri, brinca, ouve músicas, de repente dança, e de repente você vai para casa e aquela alegria vai embora. Não, o Paulo fala aqui sobre uma alegria que só pode vir do Espírito Santo de Deus. Talvez você não saiba disso, mas a palavra de Deus diz para nós que uma das partes que faz parte do fruto do Espírito Santo é a alegria. A alegria essa do Espírito Santo, ela começa no nosso interior, ela começa lá no nosso coração, na nossa mente, naquilo que faz, onde trabalha as nossas emoções, e é por isso que nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida. O Espírito Santo, além da alegria, ele produz em nós o amor, ele produz em nós a bondade, ele produz em nós a paciência. Muitas pessoas não têm muita familiaridade com esta palavra, né? Mas é algo que faz parte do fruto do Espírito e nós precisamos buscar em Deus. E hoje eu quero falar exclusivamente com você sobre a alegria. A carta para a igreja de Filipos, aos Filipenses, ela tem algo em comum com as cartas que foram escritas para Colossenses, que foram escritas para Filemão e que também foi escrito para a igreja de Éfeso. Ela tem algo em comum. O que é, pastor?
Todas essas cartas, essas epístolas, irmãos, elas foram escritas pelo apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo estava dentro de uma prisão lá em Roma. Que contraste para a vida de muita gente. Paulo falando de alegria, falando sobre estar alegre, sobre estar feliz, estando dentro de uma prisão, estando dentro de uma prisão, e detalhe, por pregar o evangelho, por falar do amor de Deus, e isso faz toda a diferença. É interessante o currículo do apóstolo Paulo, esse apóstolo Paulo que fala sobre alegria com a gente nesta noite. Ele diz assim que ele foi muitas vezes preso, não foi uma vez só não, foi mais de uma. Ele esteve exposto à morte também repetidas vezes. Ele diz que 5 vezes ele recebeu dos judeus 39 açoites. Aí você faz as contas, 39 vezes 5. 3 vezes ele foi golpeado com varas, uma vez apedrejado, 3 vezes sofreu naufrágio. Passei por uma noite e um dia exposto à fúria do mar. Ele diz também, estive continuamente viajando de uma parte a outra, enfrentei perigo nos rios, perigos de assaltantes, perigo dos meus compatriotas, perigo dos gentios, perigo na cidade, perigo no deserto, perigo no mar, e perigo também entre os falsos irmãos. Ele diz também que ele trabalhou arduamente, muitas vezes eu fiquei sem dormir, passei fome, eu passei sede, muitas vezes fiquei em jejum, suportei frio e suportei nudez. E ele diz que além de tudo isso, além disso, enfrento diariamente uma pressão interna, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Esse é o apóstolo Paulo, o homem que está dizendo para nós que nós precisamos ser alegres, que nós precisamos estar alegres em todo o tempo. Tem autoridade para falar sobre isso ou não? Isso faz toda a diferença. Tem alguém triste aqui nessa noite? Tem alguém? Levanta a mão, deixa eu ver. Se tiver, eu quero orar por você. Ninguém. 2 pessoas. Por favor, pastora Flávia, ora por esse rapaz que está mais próximo de você. Glória a Deus. Tem uma irmã aqui também, aqui na frente. Sandra, por favor. Tem uma irmã lá, eu vi alguém levantando a mão lá atrás. Quem que foi? Por favor. Rita, por favor. Lá atrás, lá no final. O Espírito Santo, irmãos, ele é aquele que acalma o nosso coração, que traz calmaria, que nos ajuda nas horas difíceis, o amigo, o consolador. Amém? Alegria. Algo que precisa, irmãos, emanar do nosso ser. Algo que precisa emanar daquele que conhece a palavra de Deus, que um dia teve um encontro com Jesus Cristo. O primeiro ponto que eu quero trazer para você nessa noite é que a igreja de Filipos tem algo em comum também com a nossa igreja nos dias de hoje. A igreja de Filipe era uma igreja imperfeita, mas porém uma igreja alegre.
Amém? Você pode dar um glória a Deus aí? Era uma igreja imperfeita, mas porém uma igreja alegre. Ou seja, irmãos, toda igreja ela haverá imperfeições. Se você encontrar uma igreja perfeita, na hora que você chegar numa igreja e falar assim, essa igreja aqui, ela é perfeita, ela é maravilhosa. Não entre porque você vai estragar. Não existe igreja perfeita. Mas existem igrejas, mesmo que na sua imperfeição, igreja alegre, igreja contagiante, igreja que faz a diferença aonde ela está plantada. Há salvação, há cura, há libertação, há pessoas sendo libertas de espíritos malignos, há restauração de casamento, há pessoas sendo libertas das drogas, aonde a igreja está, irmãos, isso acontece. Então, existe uma similaridade muito grande da igreja de Filipos e a nós, porque nós vivemos esta realidade. Pastor, mas eu acho que a Lagoinha é perfeita. Talvez é porque você ainda não se envolveu. Quando você envolver, você vai ver que existem imperfeições. Mas é na nossa imperfeição, irmãos, que o Espírito Santo de Deus trabalha. É na nossa imperfeição. Um dia o próprio apóstolo Paulo, ele disse, miserável homem que sou, porque aquilo que eu quero fazer, eu não faço. E o que eu faço é justamente o que eu não quero fazer. Então, sempre haverá imperfeições, mas é uma igreja alegre e contagiante que está incomodando o inferno. Você pode dar um glória a Deus aí? Um dos motivos um dos propósitos que Paulo escreveu esta carta foi para manifestar a sua gratidão por aquilo que os crentes de Filipos havia ofertado na sua vida, por aquilo que eles haviam abençoado o seu ministério. Mas além disso, existiam outras questões muito importantes que Paulo narra nesta carta, e uma delas é que Filipos era uma igreja que nasceu numa situação de crise. Temos também algo similar com a nossa igreja. A igreja de Filipos nasceu em meio à crise. Existia, irmãos, naquele momento ali, foi um momento de muitos problemas, muitas discussões, porque pessoas da cidade, eles não queriam que o evangelho propagasse naquele lugar. Existiam muitas outras religiões que ficaram incomodadas com o crescimento da igreja ali em Filipos. Existiam pessoas que estavam lutando contra. Existiam muitas outras religiões ali, mas Paulo não foi levar mais uma religião para Filipos. Paulo não foi, presta atenção nisso, Paulo não foi levar mais uma religião para Filipos. O que eu quero dizer com isso? Meu irmão, nós não podemos ser religiosos, nós não temos uma religião, não, nós somos discípulos de Jesus. Nós somos servos do Deus Altíssimo. Há uma diferença muito grande em você ser um religioso e você ser um discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus, irmãos, ele está pronto para fazer a obra de Jesus. O discípulo de Jesus, ele está pronto para agradar o seu mestre, para fazer aquilo que Jesus Cristo espera de cada um de nós. Mas o religioso não, o religioso ele só quer picar cartão. Eu preciso ir na igreja hoje, faz um mês que eu não vou. Se eu não for, eu preciso ir. Ele vai para a igreja, porque já faz tempo que ele não vai. Ele não vai porque ele tem um compromisso com o reino de Deus. Ele não está indo porque ele tem um compromisso com a palavra, com Jesus, com o discipulado, com o cuidar de pessoas. Não, ele vai porque ele sabe que ele precisa ir para a igreja. Ele se acostumou em ir para a igreja. Amém? Então essa é uma das similaridades que existia com a igreja de Filipos e a nossa. Outra coisa em comum, havia uma ameaça à igreja, à unidade da igreja. Repetir, havia uma ameaça à unidade
da igreja. Não existia nada assim forte, nada estrondoso, mas Paulo fez questão de, no versículo 2, ele dizer assim, o que eu rogo a Evódia e também a Síntique, é que vivam em harmonia no Senhor. Em outras palavras, não existia nada, um problema tão grande, mas existia uma discórdia dentro daquela igreja entre duas pessoas. E Paulo, irmãos, em outras versões, ele diz assim, por favor. Essa versão que nós lemos, ele diz assim, eu rogo a Evódia e a Síntique. Em outras palavras, ele está dizendo assim, meus irmãos, pelo amor de Deus, vivam em harmonia entre vocês. O versículo 3, ele faz questão de dizer assim, eu conheço vocês duas, eu conheço as duas. Elas são mulheres que trabalharam muito no começo da igreja para o avanço do reino de Deus. E ele conclui dizendo assim, o nome delas estão escrito no livro da vida. Paulo tinha certeza, Paulo tinha convicção que aquelas mulheres eram mulheres tementes a Deus, totalmente comprometidas com o reino de Deus e que já tinham o seu nome no livro da vida. Mas ele fala, por favor, vivam em harmonia. A palavra de Deus para nós aqui hoje é essa: em alegria nós precisamos viver em harmonia, nós precisamos buscar a paz em todo tempo, em todo momento, amém? Amém? Glória a Deus. O segundo ponto que Paulo aborda nesse texto, inúmeras vezes ele desperta aos filipenses a serem cristãos conhecidos por sua alegria. Versículo 4, alegrem-se sempre no Senhor, novamente direi, alegrem-se. Olha o versículo 5, ele diz assim, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Meu irmão, Paulo estava aqui dizendo para a igreja de Filipos, vocês precisam ser reconhecidos nesta cidade, vocês precisam ser reconhecidos nesta sociedade, pela alegria que vocês têm em servir a Deus. Diz aí para o seu irmão, pergunta aí para ele, como você está sendo conhecido hoje no dia a dia? Como você está sendo reconhecido lá no seu trabalho? Como você está sendo reconhecido lá na faculdade? Como você está sendo reconhecido dentro do ministério, na igreja que você serve? Você é aquela pessoa que transborda em alegria? Você é aquela pessoa que quando as pessoas olham para você, falam assim, que pessoa alegre, que pessoa amável. A palavra usada aqui na versão NVI é, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Meu irmão, nós precisamos ser pessoas amáveis no nosso dia a dia. Faz um esforço. Fala aí para o seu irmão, faz um esforço maior, eu sei que você consegue. Você consegue ser um pouquinho melhor, você consegue ser um pouquinho mais alegre, você consegue ser um pouquinho menos azedo. Fala para ele. É possível, não é? É possível ou não é? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tenho certeza, irmãos, que aquelas mulheres, elas receberam o conselho de Paulo. E eu espero que nessa noite também vocês recebam o conselho do seu pastor. Que vocês sejam conhecidos pela alegria de vocês. Que nós sejamos conhecidos na nossa cidade, pela sociedade,
pela alegria que nós temos em servir a Deus, em todo tempo, em todo momento. Nós precisamos, tem muitas pessoas que têm dificuldade em receber direcionamento. Vou repetir, tem muitas pessoas que têm dificuldades em receber direcionamentos. Tem pessoas que já era para estar ano-luz, vivendo coisas incríveis, mas está ali amarrada, presa, infeliz, porque ainda não aprendeu a receber direcionamento. Ainda não aprendeu a receber direcionamento. Deus está falando todo domingo, toda quinta, falando na quarta, no GC, falando a mesma coisa. Entra num ouvido e sai no outro. Aprenda a receber direcionamento. Nós só crescemos, irmãos, quando nós aprendemos a receber direcionamento. E isso é qualquer pessoa, em qualquer lugar, não é só na igreja, não é só espiritualmente falando, não. Esses dias, tem uns alguns minutos ainda, eu vou falar. Esse dia eu estava conversando com um empresário da igreja, eu não sei se ele está aí. Esse dia eu estava conversando com um empresário na igreja, e ele falou assim para mim: pastor, todo dia o senhor está pregando, o senhor está no final, no final do culto, na sua oração, você diz assim, que o senhor declara que portas de emprego sejam abertas. E ele falou assim para mim: pastor, está cheio de emprego aí, o problema é que o povo não quer trabalhar, o povo é ruim, você contrata a pessoa para trabalhar e a pessoa fica fazendo corpo mole, não sabe receber um direcionamento, e depois não sabe por que as coisas não acontecem. Um dia Jesus falou assim, nem em Israel eu vi tanta fé. Lembra dessa frase? Nem em Israel eu vi tanta fé. Quando ele falou isso, ele estava falando sobre um oficial romano que não processava, que não confessava a nossa fé, mas ele entendeu que a autoridade de Jesus Cristo era tão linda, tão forte, ao ponto que ele comparou a dele. Ele falou assim: eu tenho oficiais, eu tenho serviçais ao meu comando, e quando eu digo para eles vai, quando eu digo para eles vêm. Então eu acredito que é a mesma coisa. O senhor não precisa nem ir lá na minha casa, eu não sou digno de o senhor entrar na minha casa, basta uma palavra, basta um direcionamento. É isso, meu irmão. É em toda a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, nós precisamos aprender a receber direcionamento. Vocês veem que Paulo está falando aqui de uma mulher crente, duas mulheres cheias do Espírito Santo, mas que em algum momento da vida elas entrou numa contradição e não conseguia sair daquele marasmo. Amém? Então, irmãos, para que a gente conseguir ser alegre, feliz, cheio do Espírito Santo o tempo todo, nós precisamos aprender a receber direcionamentos. Como que eu posso fazer isso, pastor? O versículo 6, Paulo responde para nós: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica, e com a ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então, meu irmão, tem muita gente aí falando com quem não pode resolver, abrindo a sua vida, abrindo os seus problemas para as pessoas que não têm autoridade nenhuma para resolver. Vai para os pés do Senhor, vai para a oração, vai falar com o Senhor. Eu falei aqui hoje de manhã, eu aprendi uma frase, eu guardo para a minha vida, quero compartilhar com vocês. Diga assim: nem todos devem saber de tudo, e nem tudo deve ser dito a todos. Vamos falar de novo? Nem tudo deve ser dito a todos, e nem todos
devem saber de tudo. Guarda o seu coração. Se você não pode abençoar com palavras, guarde a sua boca. Guarde a sua boca de pecar. Vai buscar em Deus. Deus tem resposta para cada situação da nossa vida. O versículo 7 ele diz assim, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? A nossa mente precisa estar escondida em Deus. Talvez você não saiba ou no dia a dia esquece disso, mas existe uma luta constante, irmãos, entre a nossa carne e o nosso espírito. O nosso espírito está pronto, irmãos, para passar pelos problemas como Paulo passou, mas a nossa carne não, a carne grita. Então nós precisamos buscar em Deus, é o Espírito Santo que vai nos ajudar a nós vencermos as dificuldades. É só através dessa busca constante pelo Espírito Santo que a paz de Deus, que excede todo entendimento, vai poder guardar o nosso coração e a nossa mente. Amém? Amém? Glória a Deus. E o terceiro ponto para a gente concluir, a prova mais clara de que você é uma pessoa sábia é uma alegria constante. Vou repetir. A prova mais clara de que você é uma pessoa sábia é uma alegria constante. Apesar do sofrimento, Paulo ele transborda em alegria. Apesar do sofrimento, apesar de tudo aquilo que nós lemos aqui no começo, Paulo o tempo todo ele era um homem que transbordava em alegria. As coisas, irmãos, que naturalmente era para deixar Paulo amargurado, as coisas que naturalmente era para deixar Paulo para baixo, frio, era justamente isso que aumentava a sua alegria. Paulo vem dizer para nós, irmãos, que vale a pena sofrer pelo Evangelho, que vale a pena, irmãos, nós aguentarmos firmes, para que nos dias finais da nossa vida nós possamos dizer como ele: eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. Amém? Eu gostaria que você repetisse essa frase comigo. Diga assim, é simplesmente admirável o que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. De novo, é simplesmente admirável o que Cristo pode fazer na vida de uma pessoa. Meu irmão, busque experiências com Deus. A sua vida, a nossa vida precisa ser uma vida de constante alegria. Alegria que vem de dentro para fora, alegria do Espírito. Paulo, ele foi para essa cidade de Filipos e lá ele fundou a igreja, começou a caminhar ali. Tem uma passagem interessante. A Bíblia diz para nós que teve um tempo que Paulo saiu pregando ali nas ruas de Filipos e existia uma moça que o tempo todo estava andando atrás dele e dizendo: esses aí são servos do Deus Altíssimo, esses aí são servos do Deus Altíssimo. E aquilo incomodou Paulo, porque de alguma forma atrapalhava aquilo que ele tinha colocado no coração para ser feito. E a Bíblia diz que de repente, uma hora, Paulo virou para trás, pôs a mão sobre aquela menina, expulsou o demônio da vida dela e ela foi liberta. Só que com isso, Paulo trouxe um problemão para a sua vida, porque aquela menina, irmãos, possessa de demônios, era uma menina que trazia lucro para alguns homens, porque ela adivinhava, ela trazia adivinhações e aqueles homens ganhavam lucro por conta do que aquela menina fazia. Só que a partir do momento que o demônio foi expulso daquela menina, nunca mais ela adivinhou mais nada. E aqueles homens ficaram furiosos com Paulo.
levaram eles para os representantes daquela cidade, e Paulo foi preso. A Bíblia conta para nós que Paulo e Silas foi preso por expulsar o demônio de uma pessoa, por trazer libertação. A diferença, irmãos, de muitas pessoas que nós conhecemos, que eu e você conhece, Paulo não estava preso porque roubou, porque traficou, porque abusou financeiramente de alguém. Não, Paulo foi preso porque trouxe libertação para a vida de uma menina, de uma moça. Paulo foi preso, irmãos, porque estava ali trazendo boas novas para aquele povo, para aquela cidade, mudando a história, o contexto daquela comunidade. E a Bíblia diz, irmãos, que no momento que Paulo foi preso, no capítulo 16 do livro de Atos, narra essa história, depois você lê lá na sua casa. Mas a Bíblia diz para nós que Paulo foi preso. E talvez, irmãos, se fosse muitos de nós no lugar de Paulo, nós tínhamos murmurado. Nós começaríamos a perguntar: onde está Deus? Por que o Senhor permitiu isso na nossa vida? Por que eu estava pregando o Evangelho, fazendo a obra de Deus? Por que eu vim parar numa prisão? Talvez se fosse muitos de nós estaríamos murmurando, falando coisas horríveis. Mas Paulo não, irmãos. Paulo tinha uma alegria no seu coração que só o Espírito Santo podia trazer. E a Bíblia vem dizer para nós que Paulo, ali juntamente com Silas, sabe o que eles foram fazer? Eles foram orar, eles foram meditar na palavra de Deus. E a Bíblia vem dizer para nós que chegou um certo momento que eles começaram a louvar o nome do Senhor Jesus. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Nós precisamos louvar mais ao Senhor. Nós precisamos entoar louvores ao Senhor. Nós precisamos lembrar de quem é Deus na nossa vida. Nós precisamos lembrar de onde Deus nos tirou, daquilo que Ele já fez na nossa vida, dos milagres que nós temos vivido todos os dias. Eu creio que naquele momento foi justamente sobre isso que Paulo começou a pensar. O Senhor já me livrou de tantos problemas, o Senhor já me trouxe livramento em tantos lugares, e eu tenho certeza que Deus nos trará livramento mais uma vez. E Paulo começou a cantar. Eu imaginei Paulo cantando uma canção. Eu gostaria que você cantasse juntamente com a gente. Imagine você no lugar de Paulo, preso, mas Deus te dando uma graça, algo que vem do seu interior, você sentir o Espírito Santo ali, trazendo paz, essa paz que excede todo entendimento dentro de você, para você, ao invés de murmurar, você louvar e bendizer o nome do Senhor Jesus. Vamos cantar essa canção? Glória a Deus, glória a Jesus. Tão sublime, glorioso, tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor Maravilhoso, admirável, tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro. melhor que a vida é o teu amor. Como espero o dia em que verei a face do meu amado. Como espero o dia
tão sublime, glorioso, a tua presença é mais desejável do que o ouro. Melhor que a vida é o teu amor. Vocês estão animados hoje, eu quero ouvir vocês louvando ao Senhor. Imagine lá na prisão, ao invés da murmuração, o louvor. Cante bem alto, declara essa verdade. E você precisa declarar mesmo, porque um dia essa alegria ela será completa. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Nós precisamos, irmãos, buscar esta alegria para nos momentos de mais dificuldade na nossa vida, para nos momentos difíceis da vida, nós tenhamos força para louvar ao Senhor, para bendizer o nome do Senhor, para invocar o nome do Senhor, porque é aí que vem o milagre. É aí que acontece o milagre. A Bíblia diz para nós que quando Paulo e Silas estavam ali orando, estavam ali cantando, entoando louvores ao Senhor, aconteceu algo sobrenatural. A Bíblia diz para nós que naquele momento houve um terremoto naquele lugar. E Paulo e Silas, eles estavam presos pelos pés em um tronco. E a Bíblia diz que na hora daquele terremoto, aquelas cadeias caíram, os seus pés ficaram livres das algemas. E a Bíblia diz para nós que naquele momento, o carcereiro, o homem que era responsável por todos os presos que estavam ali, quando ele acordou naquele momento daquele terremoto, que ele viu as portas abertas da prisão, ele entrou em desespero. A Bíblia diz para nós que naquele momento ele pegou a espada e já ia tirar a sua vida. Por quê? Porque ele, como responsável daqueles presos, era melhor ele tirar a sua própria vida do que ter que se justificar para o seu superior o que ele tinha feito, que ele tinha falhado na sua missão. Mas a Bíblia diz para nós que quando aquele homem pegou a sua espada para tirar a sua própria vida, a Bíblia diz que Paulo gritou: ei, não faça isso, não precisa tirar a sua vida, porque nós não fugimos, nós estamos todos aqui. E a Bíblia diz, irmãos, que quando aquele homem percebeu o que estava acontecendo, ele entrou ali no lugar onde Paulo estava, e a Bíblia diz para nós que ele caiu ali de joelhos, e ele disse: o que eu posso fazer para ser salvo? O que eu posso fazer para receber esse Jesus que vocês servem? O que eu posso fazer para ter esta alegria em meio a essa tribulação? O que eu posso fazer para receber essa alegria, essa coisa tão boa que vocês carregam? Foi quando Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e você vai ser salvo. E não é só você que vai ser salvo, não, é você e toda a sua casa. Você pode dar glória a Deus aí? A palavra de Deus para você nesta noite é essa: não se desespere diante das situações difíceis, não te desespere diante do problema. Creia no Senhor, louve o nome do Senhor, busque Deus em oração, porque
porque o Senhor virá ao seu favor. Haverá cura na sua casa, haverá salvação. Creia nisso de todo o seu coração. Vale a pena servir a Jesus, vale a pena buscar essa alegria que só pode vir através do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Você recebe esta palavra? Então aplauda ao Senhor aí bem forte. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda ao Senhor. Aplauda. A Ele toda honra, todo louvor, toda glória. Admirável, tão sublime, glorioso, a sua presença é mais desejável do que o ouro, melhor que a vida. Ah, como espero, como espero o dia em que verei a face do meu amado. Repita esta oração juntamente comigo. Diga assim: Senhor Jesus, obrigado por este dia, obrigado por eu estar na tua casa, na tua presença, Senhor. Senhor Jesus, nesta noite eu te recebo como Senhor da minha vida, eu te recebo como meu Salvador, meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, quanto tempo eu andei longe de Ti, longe dos Teus caminhos, mas nesta noite eu retorno, eu me arrependo dos meus pecados, eu quero viver esta alegria constante, como Paulo nos ensina nas suas epístolas. Senhor Jesus, eu quero caminhar contigo, Jesus. Tu és bom o tempo todo, Tu és o meu Deus e não há outro Deus além de Ti. Aleluia. Tem alguém aqui nesta noite que fez esta oração pela primeira vez, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Levante as suas mãos aonde você está. Se tem alguém aqui que estava longe de Jesus, longe de Deus, longe da comunhão com o Espírito Santo, e hoje quer voltar para esta aliança que um dia foi quebrada, levante as suas mãos onde você está. Eu quero te convidar a você sair do seu lugar e correr aqui à frente. Nós queremos orar por você, nós queremos como igreja abençoar a sua vida. Esse é o nosso papel. Nós não estamos aqui para te julgar, não, mas para abençoar a sua vida. Creia nisso de todo o seu coração. Se o Espírito Santo falou o seu coração, saia do seu lugar. Nós queremos orar por você. Só tenho você. Obrigado, Senhor, por tudo que nós vivemos nesta noite, pela
pela Tua palavra, Senhor, de encontro ao nosso coração. Senhor, nesse momento nós despedimos a Tua igreja, nós despedimos Lagoinha, Senhor. Sê com cada um dos Teus filhos. Nós declaramos, Senhor, uma semana de bênção, de vitória. Uma semana, Senhor, com o nosso coração transbordando em alegria, Senhor. Esta alegria, Senhor, não esta passageira que o mundo vive, Senhor, mas aquela que vem de dentro para fora, que só o Teu Espírito Santo pode trazer ao nosso coração, mesmo em meio a sofrimentos, a dificuldades, mesmo em meio a situações complicadas, Senhor. Oh Deus, nós temos a certeza e a convicção que o Senhor está cuidando dos mínimos detalhes da nossa vida, que a Tua boa mão, a Tua destra poderosa nos sustenta, Pai. Que nós possamos, Senhor, diante de situações difíceis, Senhor, lembrar que existe um Deus no céu que vela pela vida de cada um de nós, Senhor, que está trabalhando todo o tempo, Senhor, e que nenhum dos Teus planos ao nosso respeito serão frustrados. Obrigado, Senhor. Nós declaramos nesta noite portas de empregos abertas, Senhor. Nós declaramos, Senhor, contratos fechados, Deus, para a glória do Teu santo e bendito nome. Sê com cada um dos Teus filhos, Senhor. É a nossa oração neste dia, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe. Vá em paz. Dá um abraço aí, pelo menos 10 pessoas. Diz que você ama Ele, no nome de Jesus. Que tempo maravilhoso nós tivemos agora. Como é importante ter você aqui com a gente. Quero deixar aqui a oportunidade para você, nos comentários, deixar o seu pedido de oração, deixar o seu testemunho. É muito importante para nós a sua palavra. Aqui nós seguimos vivendo na palavra, no louvor e na comunhão. Não apenas assistindo o culto, mas sendo parte dele. E que Deus te abençoe poderosamente. E que nós possamos estar aqui juntos no nosso próximo encontro. Você faz parte da Lagoinha Ribeirão Preto. Bem-vindo ao novo.